assim, da experiência aqui no nosso estado? Eu adoro o Paraná. E não posso fazer coisa de político do tipo, todos os lugares que eu vou, adoro. Eu fui em Pernambuco e me deram uma peixeira e falaram, você agora é um pernambucano, foi rebatizado pernambucano. E eu adorei Pernambuco. Na verdade, eu adorei o sertão do Nordeste. Todo mundo tem uma imagem muito negativa. A gente imagina que é um lugar muito pobre e que, imagina, um pessoal educado, pessoal gordeiro. Resolver o sertão seria maravilhoso. Aliás, tem muito sulista que tem uma visão distorcida do nordestino. Exato. Né? E tem que dizer, isso é verdade. A maior parte dos nordestinos são seus aliados. E eu acho assim, cada um tem culturas diferentes, jeitos diferentes de ser, e cada um tem suas especificidades, e eu acho que o nordestino tem que ser feliz, inclusive no Nordeste. É muito triste pro nordestino migrar aqui pro Sul, pra arrumar um emprego, não ver mais os seus familiares, e morar num bairro ruim, numa favela. Isso aconteceu em São Paulo. São Paulo favelizou muito por conta disso. E eu quero levar o desenvolvimento pra lá. Aqui, você tem cidades que já estão muito desenvolvidas, você tem uma cultura de trabalho muito forte. Todo mundo que veio pro Paraná, os imigrantes japoneses, italianos, portugueses, alemães, polacos, todo mundo construiu uma sociedade próspera. O Paraná é um orgulho nacional, e eu falo aqui, não puxando o saco, eu vou falar os problemas do Paraná também. Sim. Tudo tem os dois lados. Pô, vocês têm 11 milhões e pouco de habitantes e são o quarto PIB do Brasil. Quarto PIB, mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que a Bahia, que tem populações maiores. Sim. E vocês fizeram isso com um trabalho, e um trabalho recente. É basicamente uma imigração e um processo de colonização recente. A Cianorte, Maringá, todo esse norte aqui do Paraná, são coisas recentes. E vocês conseguiram criar uma cidade boa. E isso é um exemplo para o resto do Brasil, claramente. Mistura de agro, com indústria, com serviço, qualidade da mão de obra, sociedade baseada em confiança. Você anda na rua, as ruas são mais limpas do que a média no Brasil. Eu amo isso no Paraná, eu acho que o Brasil tem que ser mais parecido com o Paraná. Dito isso, infraestrutura no Paraná é horrível. A infraestrutura de estradas de vocês é uma porcaria. É ruim mesmo. Bom, você tá andando por várias, né? Tô vendo. Você vê ali por Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, você vê por aí. Eu adoro, muito bom passar ali, passou perto de Bandeirantes ali, sim, as cidades são legais, mas a estrada é uma porcaria. É uma delícia passar. Minha mãe mora no interior de São Paulo, eu sempre faço esse trecho, então... Você tem a comparação. Você compara o interior de São Paulo, você compara com o Paraná, porque o que acontece? Que as cidades no Paraná são boas, como as de São Paulo, mas as estradas são piores, a infraestrutura é pior. Sim. E vocês têm um agro altamente produtivo. Talvez o hectare, vamos dizer, a produção por hectare no mundo, a primeira ou a segunda mais produtiva. Tem a segunda melhor terra do mundo. Então, como é que pode um lugar que é produtivo não ter infraestrutura? A provocação que eu deixo pro Paraná é o seguinte: vocês têm cidades como o que há de melhor em São Paulo, mas vocês têm infraestrutura como o que há de pior no Ceará. E aí? Né? Aí falar, vamos eleger políticos bons. Bom, cara, essa visão, esses dois extremos, eu confesso que eu nunca parei para fazer dessa maneira essa avaliação. E aí, realmente. O que acontece? Eu já me falo assim, aqui é o Maranhão do Sul. Eu cresci no interior de São Paulo e quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi com as casas usando fossas ainda, porque lá já não existia mais, em várias cidades ali já não existia mais fossa séptica. Eu falei, meu Deus, cara, mas sabe porque as famílias que mandam na política do Paraná são muito ruins, são quase tão ruins quanto as famílias que mandam no Nordeste. Então, essas famílias precisam ser substituídas urgentemente. São famílias muito velhas, muito arcaicas. Então vocês têm uma população muito boa que tem que substituir. Quem tem um discurso muito bom é o França, nosso pré-candidato a governador. Ele fala disso o tempo todo. As gerações mais novas estão aqui, elas são boas demais para os políticos que mandam no Estado. Vocês têm que substituir esses filha da mãe rápido. Senão, eles vão te sabotar. Igual as famílias do Nordeste sabotam a população do Nordeste. Senão vocês vão virar sempre uma espécie de Maranhão do Sul. Sempre à mercê dos grandes empresários, grandes famílias no poder, né? Que não ligam. Então, assim, como é que pode uma classe política dessas não ter focado em ter estrada? E aí entra também, eu vou botar a culpa na população. Lembra que eu falei que eu vou falar bem do Paraná, também vou dar o meu puxão de orelha. Na hora de votar, elege aquele monte de... Eu não quero ser indelicado, mas aquele monte de farrur. Olha o comunismo lá, o comunismo, Candidato barulhento. Isso, é um monte de candidato barulhento, que aí faz o barulho, diz que vai lá combater o comunismo lá em Brasília, ganha um salarião e a sua estrada continua uma desgraça aqui no Paraná. Por que ninguém focou, por exemplo, em Impacto Federativo, em sobrar mais dinheiro pro Paraná? Por que os governadores do Sul não se juntaram com os do Sudeste e os do Centro-Oeste pra, vai ter que dividir o bolo direitinho, porque não dá pra ficar mandando dinheiro pro Maranhão. Enquanto não tiver estrada pra eu escoar a produção do Paraná que tá pagando a conta do Brasil, não vai dinheiro pro prefeito vagabundo do Maranhão contratar show do Wesley Safadão. Ponto. Por que nenhum político no Paraná tá falando isso? É o interesse do paranaense, tá morrendo o paranaense batendo carro na estrada e tem caminhoneiro no Paraná demorando pra fazer sua entrega porque o político daqui não tá fazendo o trabalho dele. Preguiçoso, só sabe fazer videozinho em rede social. Classe política picareta que tem no Paraná também. Um monte de ladroagem até em pedágio. Aqui vocês tiveram um escândalo de corrupção homéricos assim em pedágio. Os pedágios. Pô, então assim, e a população
população votando nesses idiotas. Pedágios caríssimos no Paraná. É? Pedágios caríssimos. Então, assim, não adianta. Vocês são um povo aqui no Paraná sensacional. Adoro o barreado que vai ter lá mais pra perto de Morretes. Adoro comida daqui. Vai comer pinhão. Você vai pra Curitiba ainda, né? Vai adoro ter pinhão. Tá chegando a época do pinhão. Mas eu volto a falar, tá? Lembrando que os curitibanos, eu comi as provocações de paulistano aqui, né? De paulista. Carne de onça, vai comer carne de onça. Vou, lá. que é muito bom também. Lembrando que os curitibanos eram chamados até o século XVIII de paulistas a cavalo. Tá? Porque se vocês aqui são parte do horizonte da Paulistânia, eram os paulistas a cavalo. Os grandes curitibanos, nossos paulistas a cavalo. Porque eles eram vistos pelo resto do Brasil como parte do horizonte dos paulistas. Vocês são um povo sensacional. Sensacional. Agora, para de votar mal, pô. Para de votar mal. Renan, obrigado pela sua presença com a gente. Deixa seu agradecimento aí pro pessoal. Agradecer o Bisbilhoteiro, a CFM, o podcast, o É Assim Podcast também, por ter conseguido fazer essa pauta com você. Acho que foi muito importante ter você aqui com a gente. Não, pra mim foi importante. Uma honra estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Conte comigo. E obrigado para você que acompanhou mais um É Assim Podcast aqui nesta... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.